Então, pensar um pouco dentro dessa evolução é a gente pensar na trilha de caminho da evolução digital na atenção primária. Então, a gente perpassa desde a década de 80, trabalhando alguns conceitos que são fortemente ligados ao território, né, como promoção, prevenção. Então, tivemos várias campanhas de erradicação de vários agravos, doenças, pautado muito no contexto de prevenção. E aí, desde então, a gente vem fazendo um processo de registro dentro dessa configuração de agravos a partir das notificações compulsórias, a partir de uma avaliação de registro do SIM, né, o Sistema de Informação de Mortalidade. Então, tivemos vários avanços de diversos sistemas. E isso já perpassa por uma evolução digital. E aí, para a gente poder pautar um pouco dentro desse contexto da estratégia de saúde da família, é importante a gente resgatar quando nasce esse processo voltado para a saúde da família, da comunidade e do indivíduo. Então, em 1994, a gente tem um programa Saúde da Família. Até então, esse programa se baseava em programas estratégicos de doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão, a diabetes, mas também muito pautado nos agravos e doenças infecto-contagiosas, como a tuberculose e a hanseníase. E até então a gente trabalhava numa perspectiva de programa, né? Um programa baseado mais no registro quantificável a partir dessa coleta de informação e poucas estratégias utilizadas para a gente trabalhar o processo de prevenção e promoção à saúde. Então, em 2006, a gente perpassa e transforma o Programa Saúde da Família para a Estratégia de Saúde da Família. Num contexto onde a gente pensa essa família, esse usuário e esse indivíduo dentro de um território da atenção primária, de território adscrito, a partir de uma equipe de estratégia de saúde da família, né, pautada dentro do enfermeiro, do médico, do agente comunitário de saúde e do técnico de enfermagem, trabalhando numa perspectiva de resgate e de uma perspectiva de prevenção e promoção de determinados agravos que ali perpassam dentro desse território. E aí, a partir desse processo da transformação de 1994 para 2006, que sai do Programa Saúde da Família, Estratégia de Saúde da Família, tem uma necessidade de uma criação de um sistema de informação de atenção básica. Até então, pautado no consolidado, no quantitativo total, não estratificado de maneira individualizada, ou seja, a gente não conseguia enxergar quem era esse indivíduo, não conseguia enxergar quem era a família desse indivíduo e aonde esse indivíduo morava, porque era muito pautado no quantitativo de números de hipertensos, de números de diabetes, de número de pessoas com tuberculose e com hanseníase. E a gente não conseguia fazer essa estratificação de maneira individualizada. E aí, a partir desse processo de evolução, a gente, em 2013, tem um sistema de informação em saúde para atenção básica, por meio do SUS-AB, né? Então, o CISAB, que a gente passa a ter já um cuidado e um registro pautado no indivíduo, na família e no território. Então, a gente já consegue enxergar esse indivíduo dentro do sistema de informação da atenção básica, tanto no processo de CDS, Sistema de Coleta Simplificada, onde a gente tem um consolidado, mas de maneira individualizada, a partir das fichas de atendimento individualizado, das fichas de atendimento coletivo, mas a gente ainda não tem um processo de prontuário eletrônico do cidadão com informações da evolução da sistematização do processo de enfermagem pautada a partir do registro qualificado das informações para a gente poder conseguir enxergar esse indivíduo e como esse indivíduo se comporta dentro da sua sociedade, dentro do seu território. E aí a gente perpassa também pela evolução do sistema de prontuário eletrônico do cidadão, o PEC, né? Que aí a gente já tem um processo de SOAP, onde a gente consegue ter um registro qualificado da parte subjetiva, da parte objetiva, fazer a prescrição de enfermagem e fazer o planejamento estratégico do cuidado, pautado no plano do cuidado singular para esse usuário, para essa família e para essa comunidade. Então, a gente tem um processo de evolução de registro, mas a gente ainda não tem um processo de evolução da saúde digital propriamente dito, né? Porque a gente precisa pensar na saúde digital como um processo estratégico, um processo que não somente registra para ter um monitoramento, mas também que tem outras culturas de transformação digital, tendo a partir de uma cultura
de inclusão desse paciente, que a gente possa estar dialogando diretamente com as condições, com os agravos e com a necessidade desse usuário, dessa família e dessa comunidade. Então, aqui a gente tem um quadro, né, de evolução do CIAB para o CISAB, né, o tipo de registro. Então, no CIAB, a gente tinha um registro mais consolidado, já no CISAB, um registro individualizado, onde a gente tem uma característica individual, a partir dos agravos, a partir, de fato, de um registro não ainda no processo totalmente da evolução desse paciente, mas que minimamente a gente consegue enxergar quem é esse indivíduo que passou por um determinado atendimento. Seja um atendimento de enfermagem, um atendimento médico, um atendimento do agente comunitário de saúde, ou seja, de todos os membros que fazem parte dessa equipe. Tipo de relatórios, né? Então, no CIAB, ele dava um relatório consolidado por equipe, então a gente enxergava essa equipe, mas de uma maneira consolidada. Já o CISAB, ele vai fazer um agregado por indivíduos, equipe, região de saúde, município, estado e ministério, né, nacionalmente. Então, a gente consegue ter esse olhar mais sensível de quem é esse indivíduo, quem foi a equipe, qual foi a região, qual foi o estado em que ele foi atendido, ou seja, a gente consegue fazer um itinerário terapêutico a partir de uma informação registrada desse paciente. Já a alimentação de dados, a gente tem um profissional tanto da estratégia de saúde da família, quanto da equipe de atenção primária. Já no CISAB são todos os profissionais da estratégia, da equipe também de atenção primária, ou atenção básica, e é incluído outras modalidades de equipes, como o consultório na rua, a atenção domiciliar, o antigo NASP, que hoje é a equipe multiprofissional, e também o registro do dispositivo da academia de saúde. Já o acompanhamento do território no CIAB era por família, já no CISAB a gente tem um acompanhamento do indivíduo, do domicílio e do núcleo familiar. Então, se amplia o leque de informações de quem é esse indivíduo, onde ele está inserido dentro do contexto de núcleo familiar, mas também onde ele está inserido dentro do contexto de território, né? Para a gente poder compreender o cadastro individual, o cadastro familiar, qual a condição de moradia, de que forma a gente pode trabalhar esses registros, essas informações, para que a gente possa pensar em políticas locais e políticas nacionais para poder dar conta da demanda desse indivíduo. Então, a gente perpassa aí por uma evolução de registro qualificado, um registro que permite a gente pensar em políticas estratégicas por meio de prevenção e promoção à saúde, com base no registro de informações. Já as atividades coletivas, né, no CIAB, a gente tinha registro restrito ao campo de atendimento em grupo, educação e saúde, procedimento coletivo e reunião. Já no CISAB, a gente tem um registro por atividade, tema por reunião, público-alvo, tipo de práticas e tema de saúde, consolidado e o individualizado. Já a geração de relatórios gerenciais, que são aqueles relatórios que permite a gente pensar no que foi o que avançou, o que precisa ser melhorado, que estratégia a gente pode tomar como gestor ou como gestor do cuidado, né? Numa perspectiva que o enfermeiro ele é esse gestor, ele ordena esse cuidado. Então a gente pode pensar nesse consolidado para se pensar em novas práticas de cuidado, para que a gente possa estar evoluindo o cuidado prestado para essa população. Já no CISAB, a gente tem os relatórios gerenciais dinâmicos, ou seja, permite a gente pensar em outras dinâmicas que possam ofertar o cuidado para essa população a partir de dados e informações precisas. E os indicadores, né? Os indicadores que são essenciais para a gente poder trabalhar as políticas públicas. Então, já no CIAB, ele é fornecido com base na situação de saúde do território, e no CISAB a gente vai ter fornecido, a partir da situação de saúde do território, atendimento e acompanhamento do indivíduo do território. Então, pensar um pouco nesse processo da evolução digital na atenção básica perpassa não apenas pela evolução do sistema de informação. Então, quando a gente fala da revolução digital, a gente precisa resgatar uma palavrazinha que é a tecnologia de informação e de comunicação, que são as DICs. As DICs, elas são já pensadas desde a década de 50 num processo de perpassa para além da evolução de registro qualificado. Pense, o registro já é um pontapé muito importante para a gente poder ter informações baseadas na realidade de determinado contexto, de determinado município.
porém ele não diz muita coisa sobre a revolução digital, e sim sobre uma revolução de registro de informação para se pensar em políticas públicas. E aí a gente precisa pensar na DICS para além desse processo de registro qualificado ou de ferramentas que possam disponibilizar esse registro. E aí a gente perpassa por um processo de saúde digital. Quando a gente fala na DICS, a gente nada mais está pensando em pautas voltadas da saúde digital para transformar a saúde e levar um atendimento qualificado para as áreas mais remotas, para a população de maior vulnerabilidade social. Então, é preciso pensar no contexto da DICS como um contexto de inclusão, como um contexto de quebra de barreiras de acesso, onde a gente possa se comunicar com diversos atores, diversos usuários, a partir das ferramentas digitais. E não somente registrar as informações desse usuário, mas é de fato dar acesso, é de fato levar acesso de saúde, levar acesso de serviço, para que esse usuário possa ser assistido das diversas formas, das suas diversas multicausalidade, no sentido de diversas causas que afetam esse usuário, para que a gente possa conseguir, de fato, ter um acesso qualificado, um acesso equânime e assim ofertar um cuidado prestado a partir da saúde digital. E para que a gente possa pensar em saúde digital, a gente precisa pensar em transformação digital. Não adianta, e aí isso é a Organização Pan-Americana de Saúde que vem colocar, a gente só pensar em ferramentas se a gente não consegue incluir esse usuário. Então, a gente precisa pensar em letramento digital, a gente precisa pensar em conectividade universal, né? Porque não adianta a gente ter ferramentas se a gente não consegue se conectar ao usuário, não consegue se conectar com os outros profissionais e assim fazer um processo de análise clínica a partir do estudo de caso. Então, é preciso ter assegurar a conectividade universal, criar produtos de saúde públicas digitais que permite acesso equânime, que permite todos possam ter acesso de maneira universal, desde a população mais vulnerável, e pensar de fato em políticas para essa população, enfatizar a saúde digital inclusiva, né? Então todos precisam fazer parte dessa saúde, que a gente possa, de fato, levar o serviço para as áreas mais remotas, para aqueles usuários, para aquelas comunidades que mais necessitam do sistema de informação e do sistema de saúde baseado na saúde digital. Sistema de informação e saúde digital interoperáveis, ou seja, integrar as informações, integrar as ferramentas, integrar o dispositivo para que a gente possa, de fato, acompanhar o itinerário terapêutico desse usuário. Então, não adianta a gente ter ferramentas se essas ferramentas não conseguem dialogar entre si, se esses registros de informações eles não conseguem se integrar. Então, é necessário a gente pensar no processo de interoperabilizar as informações para que a gente possa ter uma sustentabilidade dentro dessas ferramentas. Estabelecer mecanismo de confiança e segurança de informação. Então, a gente precisa ter uma segurança dessa informação baseado nos dados, baseado na proteção, na legislação, que a gente possa ter ética dentro de um compromisso de uma saúde digital, porque não é porque a gente está na frente de uma tela que não existe um processo ético terapêutico, então a gente precisa tratar esse usuário, fazer um tratamento equânime, como se fosse, de fato, um atendimento presencial. Então, a gente precisa também pensar na ética digital, de que maneira a gente pode estar levando esse atendimento de maneira ética para esse usuário. E pensar em estratégias de saúde digital, né? E esse é um grande desafio para a região norte, né? Principalmente pela gente ter diversas barreiras que impedem essa evolução da transformação digital, desde uma baixa conectividade, né? Então a gente tem problemas sérios de rede de internet dentro do estado do Pará, e a gente precisa pensar em como fazer essa conectividade para que a gente possa ter essas estratégias. E aí, pensando um pouco em quebrar essas barreiras de acesso, o Ministério da Saúde ele cria a Secretaria de Informação de Saúde Digital, que nada mais é que uma secretaria para dar apoio
assegurar que essas estratégias e essas ferramentas digitais possam chegar em todo o Brasil, principalmente na região norte, por diversos desafios, né? Desde o desafio da questão demográfica, da questão da região, fazer apoio para que a gente possa fortalecer a rede de telesaúde, e aí ter diversas ferramentas que possam ser inclusiva e de que maneira esses municípios possam ter apoio de determinada Secretaria de Informação e Saúde Digital. Então, a gente tem diversas estratégias hoje sendo pensadas pela Secretaria de Informação e Saúde Digital para apoiar essa transformação digital. E aí, pensando um pouco dentro dessa perspectiva das ferramentas digitais, então a gente tem as dimensões essenciais para os enfermeiros atuarem frente à transformação digital, né? Então, quando a gente fala um pouco dessa evolução, principalmente da telesaúde e os diversos dispositivos que estão incluídos dentro da telesaúde, a gente precisa pensar em 4 dimensões no contexto da enfermagem. Na dimensão do cuidado, então, de que maneira a gente pode estar associando a telesaúde para o cuidado? A partir de um cuidado sem a presença física, né? Então, a gente tem as diversas ferramentas hoje, ela permite não necessariamente um atendimento presencial, mas também ela possibilita os atendimentos não presencial de uma maneira de um cuidado ainda assim baseado em evidência, não é porque não é um cuidado presencial que esse cuidado não vai ser baseado em evidências, né? Então, a enfermagem ela tem um papel fundamental no planejamento de cuidado, para que a gente possa dar autonomia para esse paciente e esse paciente ter o seu próprio autocuidado, para que ele possa estar empoderado e, assim, fornecer o seu próprio autocuidado, né? Então, ferramentas também de autocuidado, automonitoramento. Então, a gente precisa pensar dentro dessas ferramentas o processo de evolução da saúde digital a partir da telesaúde, principalmente a partir da Covid-19, né? Então, em 2020, saem algumas legislações reforçando a legislação de 2006, que depois foi ampliada em 2011, da telesaúde, e novas ferramentas e novas modalidades para fazer esse atendimento a partir da telesaúde. Então, ainda baseado no cuidado, a gente tem um cuidado coletivo frente à pandemia, né? E aí a Covid-19 ela aponta para a gente a necessidade de acelerar esse processo para que a gente possa fazer um cuidado baseado na saúde digital. E a gente também tem um campo educacional, que é através das ferramentas educacionais para profissionais de saúde ou através da educação do profissional da área da saúde para os usuários. Então, a gente tem uma ferramenta essencial hoje, que é a teleeducação. A partir da teleeducação, a gente pode ofertar diversos cursos, né? Inclusive, essa nossa webconferência só é permitida a partir dessa teleeducação. Então, a gente tem ferramentas hoje potentes que possibilitam fazer esse processo educacional e, assim, ampliar o escopo de conhecimento e pensar no gerenciamento de cuidado a partir dessas ferramentas educacionais. Para além disso, a gente tem um processo de gerenciamento, né, que é a comunicação interpessoal à distância entre profissionais, usuários e gestores, e gestão remota das ações de serviço. Então, também hoje, a partir dessa evolução da saúde digital, a gente pode fazer um processo de gerenciamento a partir da telesaúde. E a nova ferramenta que vem sendo discutida, que é a teleenfermagem e as diversas modalidades que estão incluídas dentro dessa teleenfermagem. Então, a teleenfermagem foi impulsionada pelas DICs, né, no período da pandemia de Covid-19, e a gente precisa pensar como ofertar esse cuidado hoje baseado a partir da teleenfermagem, a partir da telesaúde. Até então, a telesaúde estava muito atrelada às especialidades médicas. Hoje, a gente tem, desde 2022, a possibilidade de novos profissionais estarem inseridos dentro desse processo de telesaúde, incluindo a enfermagem, e como é que essa enfermagem da atenção primária ela pode estar evoluindo essa prática do cuidado a partir da teleenfermagem. Então, a gente tem a teleenfermagem, no sentido, a gente tem uma legislação, que é do COFEN, a legislação, a portaria número 707 de 2022,
e uma outra de 713 de 2023, que vem amarrar, né, e que vem possibilitar o perfil desse trabalhador, quais são as perspectivas de teleconsultoria, de teleconsulta, de teleatendimento, de telemonitoramento. Então, vem fazer um processo que permite hoje a gente ter um fortalecimento dessa cultura dessa saúde digital a partir da telesaúde. Então, hoje, o enfermeiro ele tem condições de ofertar todas essas ferramentas da telesaúde e ter um amparo legal a partir do COFEN, a partir do Conselho Federal de Enfermagem. E aí, dentro dessa portaria, a gente tem algumas modalidades que a gente pode estar ofertando hoje enquanto serviço de telesaúde. A primeira, a consulta de enfermagem, né, que deve ser adotado o mesmo procedimento de consulta de enfermagem presencial. Como eu falei, então, não é porque é uma consulta de maneira virtual que não vamos fazer a mesma ética, o mesmo compromisso, o mesmo processo de sistematização da assistência de enfermagem. Então, é necessário pensar em ferramentas, mas que possam permitir ter um cuidado baseado em evidências científicas, baseado na ética profissional. Então, no mesmo sentido que a gente tem a nossa ética do cuidado prestado a um usuário presencial, nós vamos ter um cuidado também baseado nessa ética, no cuidado remoto, no cuidado à distância. Né? Consulta de enfermagem, a interação por meio de mensagem, texto ou áudio, a sigla não caracteriza como consulta de enfermagem. Ou seja, aquele nosso amigo que pede uma consulta por telefone, a gente manda um áudio, ou um paciente que tem determinada dúvida e não quer ir na unidade básica de saúde, a gente manda um áudio para ele, e aí a gente pode considerar isso como consulta? Não. A gente precisa ter um espaço protegido para fazer essa consulta, ou seja, é uma consulta síncrona, que a gente possa ter, de fato, uma webconferência com esse paciente, que a gente possa enxergar ele por vídeo e ter um diálogo a partir da necessidade desse usuário, e não somente mandar um áudio para poder ser considerado uma consulta de enfermagem. Uma outra situação que a gente possa ter que ficar atento é para o perfil desses pacientes que podem ser consultados de maneira virtual. Não é todo perfil de paciente que vai ser permitido uma consulta de enfermagem de maneira virtual, principalmente aqueles pacientes que têm situações de urgência e emergência. Então, se dentro de uma webconferência ou uma webconsulta, estamos consultando esse paciente e ele está no relato dele, dizendo que ele tem um agravo, né, que ele precisa de uma rede de apoio da atenção especializada, da atenção de urgência e emergência, essa consulta, essa teleconsulta, ela combinar para uma consulta presencial, para o encaminhamento de uma consulta presencial, ou encaminhamento para uma rede de urgência e emergência. A gente não pode fazer esse tipo de consulta caso esteja um perfil para um paciente de urgência e emergência. Então, a gente precisa ficar muito atento à legislação, o que permite esse enfermeiro fazer essa consulta de enfermagem. Né? E esse enfermeiro, logicamente, ele precisa estar registrado dentro do conselho de classe dele, conselho em dia, para que ele possa estar ofertando esse tipo de consulta. E de que forma isso pode impactar na atenção primária, né? Essa teleconsulta? A gente pode estar pensando no acompanhamento desses pacientes, que são os pacientes mais faltosos dentro da unidade básica de saúde. Tanto fazer um processo de consulta virtual, ou uma teleorientação, ou um telemonitoramento, né, para os pacientes, principalmente pacientes diabéticos, hipertensos, de uma estratificação de alto risco, que precisa de um acompanhamento mais preciso, que muitas das vezes eles são pacientes faltosos, e a gente pode estar pensando nessa teleconsulta. Então, são ferramentas que podem auxiliar, inclusive, na adesão de tratamento, né? E aí a gente pode estar pensando também na adesão de tratamento dos pacientes com paciente de tuberculose, no sentido que a gente possa estar ofertando uma consulta para fazer as tomadas de decisões, fazer as doses supervisionadas, né, do tratamento. Então, a gente consegue ter uma adesão e uma qualificação desse cuidado a partir da teleconsulta. E aí a gente tem a interconsulta, que nada mais é que uma avaliação concomitante entre enfermeiros
ou entre enfermeiros e outros profissionais de saúde, juntamente a um usuário ou um paciente. Então, a gente pode ter interconsulta entre enfermeiros, né, para que a gente possa estar discutindo a partir, por exemplo, de um enfermeiro obstétrico, um enfermeiro da atenção básica. Eu tenho um caso grave de uma gravidez que está sendo acompanhada na atenção primária e que muitas das vezes essa gestante ela não faz uma adesão adequada, esse enfermeiro está com dúvida, e aí a gente pode estar discutindo esse caso junto ao enfermeiro, né, fazendo uma interconsulta, para que a gente possa pensar em um planejamento conjunto de melhor ofertar esse cuidado para essa gestante. Né? E também hoje já é ofertado, inclusive na nova versão do PEC, né, do PEC a gente pode estar visualizando, novas ferramentas como videoconferência. Então, a gente pode fazer uma videoconferência com o fisioterapeuta, com o educador físico, né, com todos os profissionais que fazem parte da EMUT, e fazer uma discussão frente ao paciente para que a gente possa fazer um plano terapêutico singular. Lembrando que esse paciente ele precisa estar fazendo essa webconferência, ele pode estar dentro de uma unidade básica de saúde acompanhado do seu enfermeiro, né, um enfermeiro que acompanha esse paciente, e o outro profissional está em determinado outro local, em determinada outra cidade, a partir de ferramentas que possibilitam fazer essa discussão de caso. E aí a gente precisa pensar na responsabilidade da conduta decorrente da interconsulta, porque a gente está falando de dois profissionais que estão fazendo uma interconsulta, então a gente precisa pensar como que ocorre essa responsabilidade. Então, a interconsulta é do profissional que presta cuidado ao usuário paciente, ou seja, desse enfermeiro lá da atenção primária, com os demais envolvidos assumindo uma corresponsabilidade em relação à prescrição e orientação terapêutica. Então, a legislação, ela coloca para a gente, quando a gente faz uma interconsulta, esses dois profissionais que estão fazendo a interconsulta, seja dois enfermeiros, seja um enfermeiro, um fisioterapeuta, um enfermeiro e um médico, eles têm corresponsabilidade na conduta, na prescrição, no plano terapêutico singular desse paciente. E aí a gente precisa ficar muito atento nos registros de ferramentas próprias, seguindo a LGPD, né? A legislação que vai amparar e assegurar a proteção desses dados. E aí a gente precisa pensar em ferramentas que possibilitam essa proteção de informação, essa proteção de imagem, né, desse paciente. De pensar, por exemplo, que eu não posso fazer uma webconferência por WhatsApp. Se eu não tenho um dispositivo legal, um dispositivo ofertado pelo município, ou um dispositivo ofertado pelo Ministério da Saúde, como é o caso do ESUS, ou como as outras ferramentas de telesaúde que estão amparadas dentro de uma legislação própria, de uma legislação que permite essa proteção de dados, eu não posso estar fazendo uma interconsulta. Olha, paciente, espera aí que eu vou ligar aqui para o meu colega de chamada de vídeo e a gente vai consultar você. Não é dessa maneira que funciona. A gente precisa ter diversas ferramentas amparadas que possam proteger essas informações e esses dados. E aí a gente tem a teleconsultoria, né, que é uma ferramenta potente, e a ferramenta da telesaúde da Universidade Federal que vai estar ofertando para esses profissionais enfermeiros, né? Vamos começar pela teleconsultoria. A gente ainda não vai ofertar a interconsulta, né? Então a gente vai perpassar por um processo de avaliação de informação e ajudar prestando uma consultoria para o colega que está na atenção primária. Então, a consultoria entre pares e com outros profissionais de saúde, mediada pela DIC, independente do local onde esteja o registro profissional ativo. Então, a gente vai pensar numa comunicação, numa dúvida, num planejamento, a partir dessa informação chegando para a telesaúde da UFPA. Então, essa informação ela chega a partir desse profissional que está na atenção primária por diversas situações, ele tem uma dúvida, e a universidade, a telesaúde da universidade vai ter até 72 horas para dar uma resposta. Lembrando que a consultoria está relacionada a um caso clínico, envolvendo um ou mais usuários, pacientes, deverão ser registrados em ferramentas próprias, seguindo a LGBT, vigente por ambos os profissionais. Ou seja, quando a gente fala desse processo de teleconsultoria da Universidade
Federal, a gente tem uma ferramenta própria, onde esse registro ele vai ser informado e nessa mesma ferramenta ele vai ser respondido. Ou seja, assim garantindo a legislação de proteção dos dados dessa informação. Né? Então, é dessa maneira que funciona as interconsultas, a teleconsultoria, a partir de um dispositivo em que a gente possa garantir uma proteção de dado da informação, tanto dado para quem está solicitando a consultoria e para esse consultor que vai repassar a informação. O profissional solicitante da consultoria deve avaliar a aplicabilidade do que foi discutido, assumindo a responsabilidade pela conduta ofertada ao usuário, paciente, independente da sugestão apresentada pelo consultor. Como o próprio nome diz, ela é uma teleconsultoria. Então, essa teleconsultoria ela vai ser baseada, né? Esse teleconsultor ele vai dar uma opinião a partir de uma análise clínica dessa informação. Essa análise clínica, logicamente, é baseada nas evidências dos protocolos, principalmente os protocolos ministeriais, mas também pode ser baseada nos protocolos locais, nos protocolos municipais. E aí, a partir dessa informação, dessa discussão e dessa opinião do teleconsultor, é de responsabilidade de quem solicitou fazer a sua tomada de decisão. Então, ele pode acatar aquilo que foi sugerido pelo teleconsultor, ou pode dizer assim, não se aplica a esse caso, por conta do contexto familiar, do contexto territorial. Pense que um registro dessa informação clínica, ela precisa ser bem precisa, porque o teleconsultor, ele vai ler esse caso clínico, para que ele possa tomar a decisão, sugerir a decisão, e aí, assim, quem solicitou acatar ou não essa decisão. Então, se não tiver um bom registro clínico, fica meio que impossível a gente sugerir, né, fazer sugestão a partir de uma análise clínica. Então, veja, a informação ela precisa ser bem precisa para que a gente possa ter esse feedback e aí a gente conseguir fazer uma tomada de decisão. A consultoria não credencia o profissional solicitante a exercer as ações que não estejam descritas em protocolos institucionais, né, de enfermagem, legislação vigente, ou seja, esse teleconsultor deu uma sugestão, mas ele não está em nenhuma evidência de nenhum protocolo, seja os protocolos ministeriais, os protocolos baseados no conselho de classe da enfermagem, e aí esse profissional que solicitou, ele pode se recusar a fazer essa tomada de decisão. Né? Então, é importante também a gente, quando faz a teleconsultoria, colocar a fonte, né? Colocar a fonte da onde a gente está tirando a informação, com que evidência científica a gente está sugerindo, né? Para que esse enfermeiro também ele possa se sentir seguro que está solicitando e ter uma tomada de decisão. Então, veja que é necessário ter todo um amparo legal para que a gente possa conseguir fazer um processo de enfermagem, a sistematização da assistência baseada em evidências, baseado nos protocolos, baseado no que o Ministério da Saúde ele nos aponta para determinadas situações clínicas. E aí a gente pode ter teleconsultorias diversas, desde teleconsultoria para um caso clínico de hipertensão, diabetes, de uma grávida, de um paciente que tem um pé diabético, pode mandar a imagem para a gente poder fazer a avaliação. Então, a gente tem um leque de possibilidades na atenção básica. Veja, muitas das vezes a gente se vê numa unidade básica de saúde, onde a gente precisa coordenar a equipe, precisa coordenar a unidade básica de saúde, e muitas das vezes a gente não tem com quem dialogar o caso clínico para que a gente possa ter um amparo para a nossa tomada de decisão. Então, essa ferramenta ela é útil para a gente poder ter uma segunda opinião formativa para que a gente possa fazer a nossa tomada de decisão. Então, é muito importante a gente ter um registro de qualidade, porque se esse registro não chega de maneira com uma boa qualidade, a tomada de decisão ela também vai ter as suas fragilidades. Né? Então, nesse sentido, a atenção básica ela permite hoje fazer essa ponte, fazer
em ter essa interlocução entre dois profissionais, que pode ser da mesma categoria, mas pode ser uma outra categoria, para que a gente possa ter uma segunda opinião formativa e, assim, assegurar uma tomada de decisão mais precisa para determinadas situações. E aí a gente também tem um processo de monitoramento de enfermagem. A legislação nos permite hoje fazer contato ativo com o usuário e paciente que precise de um contato prévio presencial ou mediado pela uma DIC, pela uma ferramenta de tecnologia de comunicação, na modalidade síncrona, para vigilância em saúde. Então, eu posso fazer uma webconferência com paciente de hanseníase, com paciente de tuberculose, com paciente de diabetes, para que a gente possa fazer o acompanhamento e monitoramento. Né? E hoje a gente sabe que uma dos principais agravos é a tuberculose ainda e a hanseníase, e numa perspectiva muito de abandono de tratamento. Então, a gente tem cada vez mais casos multiresistentes, porque a gente não consegue fazer o monitoramento da tomada do medicamento, as doses supervisionadas, e isso passa por uma quebra dessa cadeia, né? E essa cadeia ela pode ser fortalecida a partir das ferramentas digitais. Então, é importante pensar em monitoramento e avaliação a partir das DICs, a partir dessa comunicação e dessas ferramentas digitais que possibilita fazer esse monitoramento, e sempre, novamente, a partir de ferramentas que possam assegurar a lei de proteção desses dados, né, dessas informações. Mais uma vez, eu não vou fazer webconferência com o paciente a partir do meu celular, a partir do meu WhatsApp. Então, lá o município ele precisa instituir um meio formal, um meio que possa assegurar esses dados, né? Então, posso ter ferramentas. E aí, dessa maneira também, a Secretaria Digital ela vem trabalhando nesse fortalecimento. Não necessariamente somente as ferramentas que hoje estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, mas eu posso ter outras ferramentas adquiridas por esse município que possa fortalecer esse monitoramento e essa avaliação, desde que possa proteger essa legislação e esses dados desse paciente. Aí a gente tem um processo de educação em saúde, né, que é um conjunto de práticas que colaboram para aumentar a autonomia das pessoas no autocuidado, seja por meio das atividades em grupos de formas individuais ou através também das webconferências, né? Essa é uma possibilidade de fazer um processo educacional mais efetivo e que a gente possa também ofertar a partir de um canal, né, de proteção, um canal que a gente possa estar emitindo informação, combatendo as fake news, né? Então, é importante hoje se pensar em ferramentas que possam se comunicar de uma maneira mais efetiva, que possa ser uma fonte segura de comunicação, para que esse usuário ele possa pensar no seu empoderamento, ter ensinamentos com base numa evidência científica, com base numa evidência educacional. Né? E, mais uma vez, as ferramentas elas precisam respeitar a LGBT. E a gente tem também uma outra possibilidade na teleenfermagem, que é o acolhimento da demanda espontânea, que é um dos principais gargalos hoje ainda dentro da unidade básica de saúde, que é fazer o processo de acolhimento. Né? Muitas das vezes a gente faz triagem dentro das unidades básicas de saúde e não se faz acolhimento. E aí, quando não se faz acolhimento, a gente não sabe a real necessidade desse usuário para direcionar ele para uma consulta, otimizando esse tempo de consulta para esse paciente, ou fazendo com que esse paciente ele possa esperar por um período mais longo essa consulta, quando na realidade ele necessita de uma consulta mais rápida. Então, a gente tem um processo hoje que podemos fazer o teleacolhimento. Contato ativo iniciado pelo usuário paciente na busca por acesso à saúde. Então, posso ter ferramenta que vou direcionar, vou fazer um processo de acolhimento, fazer uma breve consulta com esse paciente e depois estar direcionando ele para uma consulta presencial, se assim for necessário, ou finalizando a partir desse teleacolhimento. Mais uma vez, a gente precisa pensar nas demandas espontâneas, poderão ser direcionadas para modalidades de consulta de enfermagem, monitoramento, educação e saúde, ou atendimento presencial. Então, a partir do teleacolhimento, eu posso ofertar uma consulta presencial da enfermagem ou direcionar ele para um outro profissional médico, se assim for necessário, a partir desse acolhimento.
Pensar se é necessário fazer um monitoramento a um paciente diabético, que a gente sabe o paciente diabético, o paciente hipertenso, geralmente é um paciente idoso, e é um paciente que muitas das vezes quer estar todo tempo tendo uma consulta dentro de uma unidade básica de saúde. Né? Então, às vezes, são aquele paciente que já tem uma estratificação baixa, que não necessita estar periodicamente dentro de uma consulta, porque o agravo está controlado, né? Então, a gente pode também estar ofertando um processo de monitoramento a partir desse acolhimento. Ou pensar em ferramentas de educação e saúde para esses pacientes que às vezes só precisam de uma informação, precisa apenas fazer um processo de promoção à saúde, prevenção. E aí, pensando um pouco dentro desse processo, a gente traz aqui um artigo para a gente poder finalizar a nossa webconferência, que é a análise crítica da aplicação da telesaúde no campo da enfermagem na atenção primária à saúde durante a pandemia Covid-19. Então, pensar na telesaúde, a gente precisa pensar numa eficácia no processo de capacitação dos trabalhadores de enfermagem. Então, hoje, apesar da ferramenta estar disponível da telesaúde em processo de evolução, a partir de 2000 a gente tem uma legislação recente, né, no COFEM, que é de 2022 e 2023. Então, nós da enfermagem estamos ainda encaminhando dentro desse processo de telesaúde, mas a gente pode avançar numa discussão a partir da capacitação desses trabalhadores, a partir dessas inovações tecnológicas, para a gente desenvolver as nossas práticas para garantir a qualidade do atendimento à saúde. Então, hoje, o profissional enfermeiro ele não pode mais ficar de fora dentro desse processo, dessa evolução digital, né? Uma evolução que não tem como retroceder, então, uma evolução que veio para ficar. A gente hoje está aqui, por exemplo, em Belém, deve ter outros profissionais de outros municípios, de outros estados, participando dessa webconferência. E isso só é permitido a partir das ferramentas digitais, a partir das ferramentas da teleeducação, né? De ferramentas que permitem a gente estar conectado a partir de uma tela para que a gente possa discutir. Então, a enfermagem ela não pode ficar de fora dessa evolução. Então, a enfermagem ela é uma profissão potente dentro dessa inovação digital, né, porque ela já trabalha muito numa lógica de produção de tecnologias de cuidado, seja tecnologias leves ou tecnologias duras, e aí a gente tem essas diversas possibilidades hoje de prestar um cuidado a partir da telesaúde. E aí precisa propor novas discussões sobre a atuação do profissional de enfermagem, permeada pelas DICs, pensando na promoção e qualidade de vida dos trabalhadores e no exercício do compromisso ético-político que rege a enfermagem com ciência e profissão que está vigilante. Então, a gente precisa pensar, ao mesmo tempo, dentro dessa evolução, trabalhar as políticas para que a enfermagem ela possa ter a autonomia de prestar esse cuidado, mas ter uma autonomia assegurada, né? Uma autonomia que possa ter um conselho que faça mais legislações, que a gente possa avançar dentro do contexto da utilização dessas ferramentas. Então, pensar também numa discussão dentro do campo da graduação, né, de que disciplina a gente pode estar incluindo dentro dessa graduação, para que a gente possa estar avançando nessa discussão e avançar nas diversas ferramentas que hoje é possível para prestar um cuidado equânime, um cuidado quebrando as barreiras de acesso, e aí a gente consegue prestar um cuidado de qualidade para esse usuário. Então, era isso que a gente tinha para discutir nessa webconferência. Eu fico aberto às perguntas, às indagações, para que a gente possa estar discutindo a partir de agora.